Quanto à transformação de dados, a gente viu na teoria, né, que a gente tem uma série de transformações estatísticas que vocês podem fazer com os dados de vocês. De novo, eu recomendo que vocês procurem dentro das áreas de vocês e conversem com o orientador qual é a melhor transformação que vocês podem utilizar. Porque não adianta, por exemplo, vocês utilizarem o log do trabalho de vocês se todos os outros trabalhos da área de vocês estão utilizando raiz ou raiz quarta. Então procurem manter o padrão, tá? É a minha recomendação. Busquem nos trabalhos qual é a mais usada e repitam. Agora, falando matematicamente, eu vou dar uma pincelada nisto aqui. Vou vir aqui no Biostat. E aqui no Biostat a gente tem um procedimento de transformação chamado Box-Cox. Olha como esse procedimento é interessante. Ele calcula matematicamente qual é a melhor transformação para os teus dados, caso eles não tenham dado normalidade. Lembra que a gente fez os testes normal para esse e para esse? Por um teste deu e outro teste não. Mas vamos assumir que eles não são normais, nenhum desses dois dados aqui, certo? Então, para fazer a transformação, eu venho em estatística. Eu quero primeiro descobrir qual é a melhor transformação. É por isso que eu preciso do procedimento Box-Cox. Ele está logo aqui em cima por causa disso, tá? Eu vou clicar nele, vou pedir o meu S, tá? Aqui eu faço individualmente e peço para executar. E olha só o que ele me dá como resposta. A melhor transformação é a linear. Ele testa os teus dados e vê qual é a melhor transformação para transformar esses dados aqui em normais, tá? Nesse caso, ele chegou à conclusão de que a transformação é linear. Será que isso acontece para o outro? Vamos ver aqui. Vou fechar. Vamos fazer agora para o N, de estatística, transformação, Box-Cox, só o N, executar. Ele também indicou a linear nesse caso. E aí, o que eu faço agora? Como eu transformo esses dados? Eu tenho aqui de novo, em estatísticas, transformação, uma série de transformações que eu posso utilizar. Tá? Tenho exponencial, logaritmo, log de 10, percentual, quadrado, raiz quadrada, raiz quarta, que é essa quartica, ranking alfabético, ranking numérico e recíproca. Tá? Repara uma coisa, eu não tenho a linear aqui. Tá? Eu teria que calcular a linear separadamente no Excel. Tá? Mas eu tenho as automáticas que eu tenho aqui são apenas essas. Tá? E como eu faço alguma dessas se ela for indicada? Eu vou trabalhar, por enquanto, aqui só para demonstrar, com log natural. Tá? Vou clicar em log natural, passo meu valor de S e executo a estatística. Ele pergunta onde eu quero que os meus dados fiquem. Eu vou botar aqui na célula 7. Tá? E peço para executar. Então, basicamente, o que ele fez foi pegar esses valores aqui do meu S, tá? E transformou todos eles com o log, tá? Aqui os valores transformados, 15 virou 2.708, 18 virou 2.880, 17 virou 283. Repare para que serve a transformação. Os valores muito elevados aqui, como por exemplo 28 aqui, que é dessa escala aqui parece ser o maiorzinho, ele transformou apenas em 3,32. A diferença entre esse 28 e um valor pequeno aqui, por exemplo, de 15, aqui a diferença era muito grande e aqui a diferença é menor. Portanto, ele transformou os dados de modo que todos eles possam ser considerados dentro dos nossos padrões de normalidade, dentro da nossa curva normal. Tá? Mesma coisa, eu posso fazer uma outra transformação. Vamos utilizar o N agora. Estatística, transformação de dado. Eu quero utilizar, nesse caso, a raiz quarta, tá? Raiz quartica. Vou pegar só o meu N, aliás, executar. Mesma coisa, dessa vez eu vou botar na célula 8, tá? Na coluna 8, aliás, e peço para executar. Pronto. Olha o que ele fez também, basicamente a mesma coisa, né? Os valores ficaram até próximos. Então, o que era 72 virou 2.913
que era 64, virou 2.800. Vamos ver uns valores bastante longe um do outro aqui, olha. Aqui eu tenho 91 e nem tem um valor tão baixo aqui, o mais baixo parece ser 51 aqui. Então 51 virou 2,68 e o meu 95 virou 3,12. Vê que estão aproximados, né? Aqui eles estão em distâncias muito grandes, tem quase 40 indivíduos separando um e o outro. Aqui já a distância se tornou pouquinha, ou seja, esses dados agora estão ou normais ou próximos da normalidade. Eu posso trabalhar com esses valores nas próximas análises que a gente vai ver, como a nova, teste T e outras análises assim, tá? Então, essa é a maneira de transformar aqui no Biostat. Vamos ver como eu faço isso no PEST. Aqui no PEST, ao contrário do que eu venho fazendo, dessa vez, se vocês tiverem que transformar os dados, caso eles não sejam normais, eu recomendo que vocês façam cópia da planilha para trabalhar. Por quê? Quando eu peço para fazer uma transformação aqui no PEST, ele muda a planilha original. Tá? Vamos demonstrar isso aqui. Então, é importante que vocês mantenham a cópia da planilha original salva e trabalhem depois nas planilhas transformadas, se for o caso. Tá? Então, façam uma cópia e imaginem que a gente vai trabalhar aqui com S. Tá? Eu venho aqui, olha, eu tenho um menu só para transformação no PEST. Então, eu tenho desde aqui de cima, log, a subtração da média, tenho vários tipos de transformação. Tenho o nosso amigo Boxcox aqui, tá? Só que aqui ele trabalha de forma diferente, tá? Aqui ele é mais limitado. Aqui eu só tenho, por exemplo, a transformação Boxcox. Ele vai me perguntar um valor de transformação para que ele vai aplicar esses valores, esse valor de lambda, tá? Esse valor aqui já está automático do programa, mas recomendo que procurem nos artigos para quem faz essa transformação, procure qual é o valor de lambda utilizado, tá? Então, se eu clicar nele aqui, olha, transforme, repare que ele vai mudar os valores de S aqui nessa coluna. Transforme. Então, olha o que ele fez. Ele transformou todos os dados com o Boxcox, tá? Tá tudo transformadinho aqui. Vou voltar porque eu não quero alterar essa minha planilha. Opa. Pronto. Agora eu quero trabalhar com o meu log, meu N aqui, tá? Então eu venho em transformação, logaritmo, mesma história, ele já transformou aqui, ó. Então já tenho valores transformados em log. Aí vocês me perguntam, e as outras transformações, professor? As transformações de raiz, as transformações de raiz quarta, que o senhor indicou aqui nas aulas, que são as mais utilizadas. Nesse caso, tá, não tem outra solução a não ser pegar esses dados e trabalhar no Excel. Tá? No Excel, fazer transformação de dados também é relativamente fácil. Tá? Primeira coisa, eu vou copiar esses dados para o lado, para manter a minha planilha original. Opa. Trabalhar com eles bem aqui, só para fazer uma demonstração. E se eu quero fazer raiz e raiz quarta, tá? Eu tenho que empregar as fórmulas, tá? Que fórmulas são da raiz? Vamos fazer uma por uma para fazer devagar. Raiz é a mais fácil, tá? Então eu tenho igual raiz, já aparece aqui, ó, raiz, abro parêntese e seleciono o que eu quero. Eu vou trabalhar com o meu S nesse caso. Fecha parêntese. Então, ele atualizou aqui para essa célula. Se eu quiser para as outras células, eu venho nessa bolinha pretinha aqui, quando eu formar a cruz, eu posso puxar para baixo até atualizar toda a minha coluna. Se eu tenho muitos dados, o que eu faço é, quando eu aparecer essa cruzinha, eu dou 2 cliques e ele atualiza automaticamente para todo o resto. Tá? Então está aqui a minha nova coluna com raiz. E o que eu vou fazer? Selecionar, Ctrl C e Ctrl V nessa coluna aqui, para substituir os dados se eu for trabalhar com raiz, certo?
Volto aqui, que agora eu vou construir a minha raiz quarta, mostrar para vocês como funciona. Então, eu vou botar aqui para a raiz quarta igual. Aqui eu construo um pouco diferente, porque não tem uma função automática para calcular a raiz quarta. O que eu faço aqui é escrever a fórmula da maneira correta, tá? Então eu vou pegar o meu n, dessa vez não vou trabalhar com s. Aliás, vou trabalhar com s para demonstrar a diferença entre valores de raiz e a raiz quarta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar um chapéu, um acento circunflexo, que quer dizer elevado, tá? Abro parêntese, 1 dividido por 4. Essa aqui é a fórmula para você calcular a raiz quarta de um valor. Dá Enter, aqui os valores. Vou atualizar para o resto dando 2 cliques. Aqui pronto, certo? Então olha só a diferença entre raiz e a raiz quarta. Raiz transformou, mas transformou com valores até relativamente altos aqui, né? Ficou 3, 4, 4 de novo. Já a raiz quarta, olha o que ele fez, ele forçou um pouco mais a transformação. Ele botou valores de 1, 2, 2, 1, então, ele não passou de 3 pelo visto. Tá? Então entre 1 e 2, aqui eu estou com valores entre 3 e 5 até aparentemente, tá? Então ele força um pouco mais na raiz quarta, ou seja, ele inclui mais dados dentro do padrão de normalidade utilizando a raiz quarta, certo? Então é assim que a gente aí copia esses dados, Ctrl C, Ctrl V, cola de novo no teste e aí você pode voltar a trabalhar com os dados transformados, tá? Mas deixando o último recado aqui, lembre de conversar com seus orientadores e ver nos artigos qual é a melhor transformação, qual é a mais indicada. Alguém pode perguntar, inclusive, professor César, mas eu sou ruim com fórmula, eu não sei escrever fórmula. Procurem no Google, usem a tecnologia a favor de vocês. Não pensem que eu tenho todas essas fórmulas decoradas. Algumas sim, porque são as que eu mais uso, tá? Mas, por exemplo, é muito fácil você pesquisar como você quer fazer uma transformação de dados pesquisando na internet. É só digitar transformação raiz quarta no Excel. Tá? Então, opa, digitei errado. Então ele abre uma série de páginas, como calcular raiz quadrada e raiz quarta no Excel. Ele abre uma série de páginas que me mostra. Se eu abrir uma dessas aqui, provavelmente vai estar escrito a fórmula, tá? Sobre como fazer essas transformações no Excel, tá? Então usem a tecnologia. O Google está aí para responder grande parte dessas perguntas sobre como escrever uma fórmula de raiz, como transformar meus dados com log, tá? Grande parte disso, inclusive algumas que eu mostrei para vocês, não pensem que eu sabia de cabeça. Eu cheguei até a consultar o Google várias vezes aqui para ter certeza do que eu estava falando, tá? Com o tempo, se vocês utilizarem muito essas fórmulas, claro que vocês vão acabar decorando. Mas não tenham vergonha de procurar tirar essas dúvidas lá pelo Google, tá?